dedo e disse que tinha algumas condições. Kesha assentiu em resposta a tudo. Ele disse que ela precisava pegar o pai. Consentimento da mãe que ela precisava entender a seriedade de seu status. Que o esquadrão dela ou o comandante do batalhão tomaria nota disso. Mas cabia a ela se ela se tornaria um fardo. Que se seus camaradas sentiu que era incapaz de se cuidar, ele imediatamente a chamaria de volta do campo de batalha. Torian a cutucou entre os olhos. Ele franziu a testa e disse a ela para tentar evitar situações em que ela teria que usar o segundo fase de transformação. Ele ainda não tinha aprendeu a controlá-lo adequadamente. Então, nesta forma, ela era vulnerável. A menina permaneceu em silêncio. Ela acenou com a mão e disse que o mestre Elder já lhe tinha contado sobre isto. Segundo ele, a besta cuja vontade ela possuía era de alguma forma diferente das bestas comuns. Embora ele não pudesse dizer exatamente por quê, ela se virou e disse para não se preocupar. Ela poderia evitar tal situação. Ela iria encontrar sua mãe e seu pai. Seu avô a chamou de. Ela se virou. Ele disse que a partir deste momento, ele não poderia mais ser seu avô. A ação e decisão que ele havia tomado era apenas para sua segurança. Ele colocou a mão atrás das costas e disse que, de agora em diante, ele teve que tratá-la como tal. Berian franziu a testa e disse que não importa de quem ela recebeu o pedido. O general ou ele. Ela tinha que ter em mente que todos os pedidos seriam dados com base no que era melhor para o futuro e não para sua segurança pessoal. Ele levantou as sobrancelhas e disse que este era seu último aviso. Sua neta caminhou até ele. Ela o abraçou e disse que de agora em diante, ele era seu comandante. Ela sorriu. Ela colocou a mão na cabeça e disse que ela seria um soldado, quem protegeria seu país e seu povo. O avô também colocou a mão na cabeça e disse que sabia que a garota saiu. Ele pensou que era por isso que ele estava com medo. O sol estava brilhando. Virian estava descendo as escadas. A porta estava aberta na frente dele. Ana se virou e ligou para ele. A garota se curvou e disse que não esperava convidados. Ele disse que estava tudo bem e ele só veio visitar. Ele olhou para aquele que estava deitado na cama e perguntou como ela estava. A menina respondeu que ela tinha recentemente terminou de tomar os suplementos nutricionais necessários para seu corpo. Ela levantou as sobrancelhas e disse que sua condição física era normal. Mas não importa o que eles fizeram, eles não podiam acordá-la. O elfo cruzou a mão atrás das costas e perguntou se houve alguma mudança. Ela respondeu que isso era para que ela não os perturbasse. Pediu-lhe para não se apressar. O homem sentou-se na cadeira. Ele olhou na frente dele e disse que este era seu velho amigo. Ele olhou para Cynthia e perguntou o que ela estava sonhando. Ele disse que não tinha certeza se ela sabia. Mas o exército de Lacria descobriu como construir navios a vapor e provavelmente já estavam usando para transportar dezenas de milhares de soldados. Parei das costas. Ele disse que tinha certeza de que ela não sabia. Afinal, ela já tinha estado neste continente quando eles começaram a construir o Deck dos Medos.
Ele sorriu e disse que não era isso que ele queria dizer a ela. Ela não iria acreditar. Ele levantou as sobrancelhas e disse que ele tinha acabado de enviar sua neta para a guerra. Eu tinha certeza que ela seria muito surpreso com tal decisão. O velho riu e disse. Ela percebeu que ele disse. Ele a trataria como um soldado e não como uma neta. Isso foi uma vadia, não foi? O elfo olhou para a frente e sorriu. Virgem cruzou os braços na cama. Disse que estava com medo. Ele disse que sabia o quanto ela queria mudar algo e fazer parte dessa luta. Ele sabia o quão teimosa ela era. O velho descansou a cabeça na mão e disse. Foi por isso que ele tomou a difícil decisão. Se ela fosse lutar na guerra, pelo menos ela deveria estar sob sua supervisão. Ele mordeu o lábio. Ele cobriu os olhos com a mão e disse que era difícil para ele. Ele se tornou um rei para evitar o que ele estava fazendo agora. Mas suas ações foram tomadas em uma escala muito maior. Ele disse que, mesmo que a Shera estivesse lá para cuidar de sua mente, estado emocional e físico, ele ainda era o comandante em chefe, que deu ordens aos lanças e aos líderes da guilda. Ele perguntou se parecia estúpido querer sentar no jardim e ver sua neta crescer. Dado o que ele disse, o elfo perguntou: que tipo de piada estúpida foi para enviar sua própria neta para a guerra? Ele disse que os reis e rainhas dos elfos e humanos estavam fazendo tudo o que podiam para apoiá-lo. O velho disse que, afinal, desde que Alder o proclamou o único líder digno da Tríplice Aliança, eles estavam todos esperando por suas ordens. Sua mão tremeu. Ele disse que já havia sobrevivido a sua esposa e não queria viver mais que seus filhos. E neta também. Ele não achou que poderia suportar. O velho estendeu a mão. Ele pegou a mão da mulher e disse que não teve tempo de se desculpar com ela. Virian se inclinou e disse que imediatamente senti que algo estava errado. Ele perguntou se ela sabia que Lord Alder não tinha levantado completamente a maldição dela. Ele se inclinou sobre a cama dela e perguntou se ela percebeu que poderia morrer se ela revelasse informações sobre o inimigo. Ele sentiu isso também, mas não a impediu. Ele tremeu e disse que ele teve a chance de assumir uma posição mais elevada nesta guerra. E por isso ele permitiu que ela caísse neste estado. O elfo cerrou os dentes e disse que nunca vai te perdoar por isso. Ele não deveria ter permitido isso. Ele se lembrou da época em que eram jovens. O velho disse, depois de tudo que eles passaram juntos. Ele enxugou suas lágrimas anos e disse que, embora houvesse aqueles que, tendo aprendido que ela era uma espiã, começou a evitá-la, mas ele nunca faria tal coisa. Ela fez sua escolha e foi contra seu povo. Esta decisão mostra o quão forte é a vontade dela. Virim pegou a mão dela e disse que a verdadeira guerra começará em breve. Por algum tempo você não poderá visitá-la. Ele se levantou e disse que depois da guerra, ele promete fazer o possível para acordá-la. Ele disse a ela para descansar por enquanto. O monstro foi cortado ao meio. O líder gritou para Davis trocar de posição. Com padrão, o cara sorriu. Ele estava lutando contra os monstros e disse a ela para ter cuidado. Se ela morreu por causa deles,
Seu avô iria acabar com eles. Vinhas apareceram do chão. Eles imobilizaram o monstro. Kesha sorriu e perguntou se ela deveria listar todas as vezes. Ela salvou suas bundas, o punho voou. Queria deu um soco no monstro e disse a seu camarada para não começar uma briga. Ele não pode vencer, os monstros estavam avançando em seu esquadrão. Darvis virou-se para o cara e perguntou se ele poderia encontrar algum pacote no LC. Esses gorilas continuam aparecendo do nada. Stanner mirou e disse não. Ainda não. A garota deu um soco no monstro e disse. Ela pensou que eles deveriam recuar. Havia muitos monstros para uma equipe. Tasha olhou para ela e disse que ela estava certa. Eles vieram aqui para explorar a área. Ela correu na outra direção e disse-lhes para recuar. A loira cortou os monstros e disse que aqueles sortudos com varinhas estavam agora sentados em silêncio, atrás da linha de frente e lançando seus feitiços. Entre a conversa que seu camarada deixou, o cara olhou para eles e disse que era humilhante. Kesha preparada para atacar e disse-lhe para bater com todas as suas forças. Ela iria segurá-los. Tanan franziu a testa e gritou para que todos se movessem para os lados. O elfo enviou Ivy ao longo do chão. Amarrou os monstros, eles foram imobilizados. O cara trocou algo chamado e enviou uma carga. Houve uma explosão. O esquadrão esperou a fumaça se dissipar. Darvis deu um suspiro de alívio. Ele olhou para a loira e perguntou se era outro feitiço duplo. Ele confirmou, dizendo que o recuo foi um pouco doloroso. Kiri olhou para ele e disse. Era por isso que ela queria que ele treinasse mais com ela. Ele disse que não treinaria com ela. Ela era uma pequena bomba feroz. Kesha exalou e disse-lhes para ficarem quietos. Salvar suas piadas, fogo não vai segurar monstros por muito tempo. Darvis correu para a frente. Anne gritou que era hora do jantar. Stannan cerrou os dentes e disse que estava ansioso para outra oportunidade de desfrutar do mingau velho, que os chefes locais chamam de comida. O cara se pressionou contra o elfo e perguntou se seu estimado líder, que também era uma princesa, poderia conseguir comida de verdade para sua equipe. A garota apertou entre eles e disse ao cara para recuar. Ela mostrou a língua para ele e disse que, se ele fosse implorar por algo, ele deve cobrir o rosto primeiro. O cara cruzou os braços sobre o peito e disse que ele não deveria ser desprezado por sua beleza e a chamou de curta. A menina disse que ela não era baixa, apenas pequeno e fofo também. Ela se pressionou contra o elfo e perguntou se isso era verdade. Stanner afastou a mão de seu amigo quando ele disse que era pequeno e poderia facilmente passar por uma criança de 10 anos. Ele perguntou por que ele estava constantemente arrastando para a discussão. Tesha olhou para eles e disse que eles estavam em uma masmorra, coberto de sangue, suor e sujeira. Você não pode olhar para todos eles sem lágrimas agora. Eles foram até as portas e bateram. A menina disse que tinha certeza de que um bom banho consertaria sua situação. O guarda olhou para as chegadas. As portas começaram a se abrir, o esquadrão entrou no acampamento. Havia muitas tendas nele. O elfo se virou e disse à equipe para ir se lavar.
Ela estava secando o cabelo com uma toalha. A equipe já estava sentada perto do fogo. Eles estavam rindo. Ela se lembrou de seu primeiro dia. Ela sorriu e pensou que em 3 meses eles cobriram uma distância enorme. Ela se virou quando alguém a chamou. Ellen acenou com a mão e as meninas se abraçaram. Tasha virou-se para a equipe e disse que queria apresentá-los a todos. Darvis voou até Angela e disse que era um prazer conhecê-la. Ele arrumou o cabelo e se apresentou como o quarto e mais charmoso filho do famoso clã Claral. Acrescentou que ele também era o mais preguiçoso. Darvis mimado e arrogante. Foi o quarto e mais bonito filho do respeitado Claral House, mas ele não ficou arrogante sem motivo. Ellen olhou para a garota e disse que ela deve ser ruiva. Ela confirmou e perguntou como ela sabia. Queria sorriu timidamente quando o caçador disse que, considerando a família Rida, serviu a família Clara por gerações. E ela é impecável. Controle Monique cobrindo todo o seu corpo. Era óbvio que Tasha pensou que a família Reda era famosa por sua técnica única de luta de manoplas. E a família Cloral para seu ex. Isso também se aplica à menina, cujos pais nunca puderam ter um filho. Darvis, que foi expulso de casa por seu pai e enviado para a guerra assim que seu filho atingiu o estágio amarelo na Coreia, cujos pais conservadores a criaram como um filho. Toda sua vida fez um ótimo casal. E ainda apesar de sua natureza áspera, Darvis só está interessado em 2 coisas: flertando com todas as mulheres e cuidando de seu amigo de infância. Terry era tão livre quanto ele. Talvez até obstinado, no entanto. Apesar de sua educação dura, ela era brilhante e otimista. Então, ela se tornou o elo-chave que manteve sua equipe unida. A garota atacou um amigo. Ele disse que talvez fosse o suficiente para correr para a violência e a chamou de ratinha malvada. Ellen disse que eles eram como Arthur e Tasha. Toda a sua equipe Hillstander estava limpando sua arma. Durden se aproximou dele e perguntou que tipo de besta era. Ele nunca tinha visto nada parecido. O menino quase largou a arma de suas mãos e disse que tinha que criá-lo, levando em consideração suas habilidades desviantes. O elfo sorriu e disse que ele poderia armazenar o Erin. Fez feitiços nesta arma, na forma de curso de besta. Cada um olhou para ele com surpresa. Adam disse que parecia caro. Tesha lembrou como Stannan causou uma boa impressão. Durante a avaliação, professor Gideon apresentou-o pessoalmente ao avô dela. Ele é um rodízio mágico de palco amarelo escuro, com uma afinidade por 2 elementos, vento e fogo. No entanto, devido à falta de mana em seu núcleo, ele não poderia armazenar a quantidade padrão de mana para seu nível, e ainda Stannan provou que seu peculiar poderes desviantes úteis compensados por isso. Sua equipe era a mais jovem entre os estacionados aqui. E eles lutam nessas masmorras todos os dias. Por seu país, ela tem muito orgulho disso. Eles foram capazes de se mostrar bem. E não há unidades que se saiam bem aqui. Então, embora ela estivesse feliz em vê-los, ela não pode deixar de perguntar à garota
Olhou para a garota de cabelos escuros e perguntou o que os trouxe aqui. Ela franziu a testa. E disseram que tinham acabado de voltar da parede. Ela olhou para a princesa e disse que, apesar da situação lá, eles foram enviados aqui para ajudar no reconhecimento e melhor prepará-la para o que aconteceria. Stannan franziu a testa e perguntou o que eles viram lá. Todos ficaram sombrios. Queixa franziu a testa e perguntou: eles realmente lutaram com os magos lacrianos? Ele franziu a testa e disse que eles estavam na parede por cerca de 4 meses. A parede é uma espécie de base. No entanto, batalhas estão ocorrendo em todos os campos de animais. Ela olhou para o elfo e disse que o principal problema não são os magos, mas os animais. Angela franziu a testa e disse que era por isso que os comandantes os enviaram aqui. Nesta caverna havia um mutante, besta da classe S, que estava sob o controle do inimigo. Ela disse que com esse mutante, eles foram capazes de controlar centenas, ou mesmo milhares de monstros normais. Todos olharam para a loira enquanto ela dizia que eles tiveram que encontrá-lo e destruí-lo antes que o inimigo o usasse para destruir a parede. Queixa pensou que os mutantes estavam corrompidos, bestas que eram suscetíveis ao controle do inimigo, principalmente representantes da masmorra. Usando-os, eles poderiam controlar centenas de outras bestas que estavam originalmente sob seu controle. Ela pensou que enquanto esses mutantes existissem, o resto das bestas da mesma espécie seguiria e lutaria com eles. Havia cerca de 1 dúzia de esquadrões tentando encontrar e exterminar os mutantes antes que o inimigo pudesse usá-los, e avançou em direção à parede. A masmorra para a qual sua equipe foi designada acabou por ser o lar do mutante da classe S. Derrotá-lo foi uma tarefa estrategicamente importante. Queixa franziu a testa e perguntou ao aventureiro para contar a ela mais sobre a batalha na parede. Adam estalou a língua. Ele deu um passo à frente e disse à princesa que isso não era um conto de fadas. Sua babá tinha lido para ela, enquanto ela estava deitada pacificamente em sua cama de dossel. Ele levantou a mão e disse que isso era guerra. Pessoas estavam morrendo e, se tivessem sorte, haveria baixas em ambos os lados. O elfo olhou para ele e disse que entendia o que a guerra significava e que ela estava perguntando por que, depois de derrotar o monstro, sua equipe seria enviada direto para o campo de batalha, e ela queria pelo menos se preparar um pouco. Eles se entreolharam. Angela pegou a mão do menino e disse que ela pensou que era hora de eles montarem acampamento. Deixe-os levar o seu tempo. Eles teriam o jantar pronto para seu retorno. Tartaruga olhou para ela e disse não levar a sério as palavras de Adão. O campo de batalha tinha sido mais difícil do que eles, como esperado, e ele queria que você soubesse tudo sobre isso. Ellen olhou para baixo e disse que eles estavam lutando contra monstros aqui, mas os soldados inimigos eram muito mais aterrorizantes do que qualquer besta que viveu aqui. A besta em ação era previsível. Eles só mataram para sobreviver, e de certa forma foi misericordioso. Stannan olhou para ela e perguntou o que ela queria dizer com isso. Jasmine olhou para eles e disse que na guerra, informação era o mais importante. Coisa importante de cada lado estava tentando tirar informações do outro. Ela franziu a testa e disse que a principal maneira era fazer prisioneiros e torturá-los. Todos abaixaram a cabeça quando ela disse que, lutando aqui, era fácil dividir os lados em preto e branco.
As bestas eram ruins e eram boas. Ela disse que, brigando com outras pessoas que falavam da mesma maneira, gritou de dor e implorou por misericórdia. Você parou de distinguir a linha. Ela disse que o mundo ficou cinza. E ficou difícil distinguir certo do errado. Todos ficaram em silêncio. A princesa engoliu. Ela olhou para cima e queria perguntar algo. Todos se viraram quando alguém gritou. O cavaleiro estava segurando o homem ferido e pediu um médico. Ellen virou-se para o elfo e perguntou se isso acontecia com frequência. Ela franziu a testa e disse não com frequência em um hospital militar. Drogo se virou e perguntou à princesa o que havia de errado se ela estivesse machucada. Ellen acenou para ele, eles apertaram as mãos. E a garota disse que estava feliz em vê-lo. Ela deveria chamá-lo de líder. Ele respondeu que ela era muito mais adequada para esse papel. O homem levantou uma sobrancelha. Ele perguntou o que os trouxe aqui. Se tudo estivesse bem. Alberta levantou uma sobrancelha e disse que a princesa provavelmente queria saber das novidades trazido por seu príncipe adormecido. Ela respondeu que não podia esconder nada dela. A velha riu e perguntou se esse modesto hospital de campo parecia um lugar para fofocas. Ela ligou para Stanner e pediu-lhe para ajudá-la a carregar as ervas. Ele levantou a mão e disseram que não queriam incomodá-la. Ela foi ordenada periodicamente relatar a situação a seus superiores. Na parede, ela pensou que a maneira mais rápida de descobrir tudo era falar com esse homem. Drogon cruzou os braços e disse que tinha tomado a decisão certa. Mas, infelizmente, pode demorar um pouco para obter respostas dele. Todos se aproximaram da cama do paciente. Alberta disse que ele estava desidratado e em um período completo de langor. Aparentemente, ele não tinha comido ou bebido nada por vários dias. Ela enfaixou as feridas e disse que, a julgar pelo estado de seus pés, ele estava correndo há algum tempo, sem parar. Drogo olhou para ele e perguntou por que a mão do homem se movia. Senhor pulou. Todos olharam para ele com preocupação. O homem perguntou há quanto tempo ele estava inconsciente. Eles disseram a ele cerca de 10 minutos. A velha entregou-lhe um copo e disse: antes de conversarmos, ele precisa beber. Ele tomou um gole. Drogo franziu a testa e disse que entendeu que tinha acabado de acordar. Mas eles precisavam saber o que tinha acontecido. Onde o resto da equipe estava? Senhor agarrou o lençol. Ele abaixou a cabeça e disse que eles estavam todos mortos. Cada um olhou para ele tensamente. Como ele disse que ele foi o único que sobreviveu. Ele se lembrou de como ele discutiu com os membros da equipe e os deixou. Ele disse que percebeu que estava errado e que ele não poderia abandoná-los. Então, quase assim que eles saíram, ele os seguiu. Ele disse que quando ele os alcançou, eles já estavam sendo atacados por uma besta. E eles eram muito mais mortais do que os que conhecemos aqui. Deve ter havido cerca de 100 deles. E alguns estavam até armados com suas armas. O monstro matou uma das pessoas. Ele estava segurando uma faca humana em suas mãos. Passos foram ouvidos atrás do homem. O monstro estava se aproximando dele. Ele cobriu a boca e disse que teve sorte. O monstro passou.
Ele disse que teve que se esconder por vários dias antes de conseguir configurar o portão de teletransporte. Ele se agarrou com as mãos e disse que não podia arriscar ativá-lo, para que as bestas não iria destruí-lo antes que eles pudessem usá-lo. Então ele fugiu. Trogo franziu a testa e perguntou se ele realmente queria dizer isso quando ele disse que montou um portão de teletransporte. Sarah olhou para ele e disse que havia uma porta enorme atrás deles. Era como se eles estivessem protegendo algo que estava por trás disso. Ele pensou que eles o tinham encontrado. Todos olharam para ele quando ele disse que eles encontraram o covil dos mutantes da classe S. Stannard brincou com seu rifle, pensando que as bestas com as quais haviam lidado antes não eram nada comparados ao que eles encontrariam quando eles passaram por este portão. Ele puxou a arma para mais perto dele e timidamente disse que tinha 25 projéteis fracos e 8 que continham feitiços poderosos. Então talvez ele deva preparar outros projéteis de 5 semanas e 2 projéteis poderosos. Ou ele deve aliviar a carga. A garota se aproximou dele. O cara olhou para ela com medo. Karen disse que o cara estava pensando muito alto. Ela estendeu a mão para ele com um sorriso e disse que ele deveria aquecer. Caso contrário, ele pode torcer o tornozelo durante a batalha. O cara olhou nos olhos dela. Ele pegou a mão dela e concordou com ela. O homem ruivo olhou para o grupo e pediu-lhes para prestar atenção. Os caras o ouviram silenciosamente. O homem ordenou que eles se preparassem, porque eles estavam prestes a ir mais longe, e eles não tinham exato informações sobre o número de Mona. Bestas localizadas do outro lado. O grupo olhou para Tasha. A garota ligou para os caras, ela olhou para eles e disse que eles definitivamente sobreviveriam. E depois de tudo isso, todos eles teriam um jantar incrivelmente delicioso. Juntos, os caras franziram a testa com confiança. Anne concordou com suas palavras. O homem acenou com a mão e ordenou que a vanguarda avançasse. Os caras correram para a frente, o cara se virou tensamente. Uma batalha estava acontecendo ao seu redor. Os monstros agarraram a garota pelo pescoço. Com uma força incrível, o sangue jorrou de sua boca. Darby se preparou para atacar e correu para eles. Ele investiu e decapitou um dos monstros. A garota caiu de suas garras. Transportadora tocou seu pescoço e disse que ela já estava morta. O esquadrão continuou a lutar contra os monstros. O menino recuou de medo. De repente, ele se virou para o lado ouvindo um aviso. Sobre o ataque, o menino disparou um rifle, atirando no monstro no peito. Portador correu em sua direção. Ele mirou nos oponentes que se aproximavam e disse que estava recarregando. A garota se preparou para o ataque e gritou alto. Ela atacou os monstros. Quebrando suas cabeças, Darby virou-se para a loira e disse que chegou a hora de provar que ele não era inútil. O menino provocou em resposta. A menina virou-se para seus aliados. Os monstros continuaram a avançar em direção a eles. Ela perguntou se alguém poderia ajudá-la. Stannard caiu no chão e disparou Darby através de seu machado. Seus ataques mataram um inimigo cada. A menina levantou o punho para trás, preparando-se para a batalha. Raízes espinhosas brotaram do chão. Eles se entrelaçaram, lascando os monstros.
queixa abraçada por vinhas da aura. Indo para a batalha, ela voou entre os monstros em alta velocidade, decapitando-os, e disse que eles precisavam ser reunidos. O cara olhou para ela e disse que entendeu a ideia. Ele correu um machado ao longo do chão. Garvis correu ao redor dos monstros acorrentados em alta velocidade, levantando poeira e fogo no ar. Os caras começaram a criar estruturas de pedra. Com a ajuda da magia, um muro alto cercou os monstros. O comandante ordenou que os caras agissem. Naquele momento, um turbilhão de fogo e vento desceu sobre os oponentes. O monstro saiu correndo da névoa empoeirada. Os caras começaram a atacar as estruturas dentro, que o redemoinho mágico estava girando. A garota continuou a batalha, fazendo seu caminho ao lado das vinhas. Darvis e Kelly destruíram os monstros. Golpe após golpe, o comandante acenou com a mão e disse que tudo estava indo bem e que eles precisavam terminar o resto. O menino carregou sua arma e ele mirou. E a energia começou a se reunir na frente do cano do rifle. Os magos dispararam uma salva de feitiços. De diferentes elementos, o homem levou o exército restante, ordenando que um corredor seja criado para o atirador. O menino mirou com cuidado. Uma esfera gigante de energia apareceu na frente dele. O cara disparou, acertando seus aliados em fragmentos de rocha nas laterais. O poderoso projétil estava se aproximando. A multidão de monstros colidiu com eles, dividindo o chão sob seus pés. O próximo segundo, uma poderosa explosão trovejou na caverna. O homem olhou atentamente para a fumaça. A nuvem começou a se dissipar. Não havia ninguém no local do impacto. Os caras começaram a se alegrar. O comandante ordenou que o curandeiro seguisse em frente e os sobreviventes para ajudar os feridos a chegar. Os curandeiros e aqueles incapazes de lutar voltaram para o acampamento. Os caras levantaram a loira de pé. O cara disse que não era ruim. De repente, o comandante chamou os soldados. Ele ficou na plataforma, estendeu a mão acima da cabeça e disse que, apesar do ataque repentino da besta, homem e seu exército foi um sucesso impressionante. Então eles vão continuar a ofensiva. A morte de seus camaradas não será em vão. O menino olhou para baixo e disse que o homem chamou de um sucesso impressionante. De repente, ele notou um corpo coberto em uma maca. Ele observou as pessoas carregando os mortos. Anne se perguntou se isso poderia ser considerado uma vitória. Se para algumas pessoas o significado de uma vida é algo mais do que apenas o número de vítimas. Então ele olhou para a princesa e pensei que cerca de uma dúzia já havia morrido. Eles ainda não tinham chegado ao covil. O elfo olhou pensativamente para a frente. O menino se perguntou quantas pessoas mais morreriam. O homem ruivo levantou a mão, fazendo um discurso. A loira pensou que em poucos minutos, Drogo correu por toda a caverna, anunciando a descoberta de um batedor. Os soldados começaram a correr confusos. O menino pensou que todos nesta caverna, para ser preciso 6 soldados, começou a correr em torno dele, preparando-se para a próxima batalha. Porque, nos 3 meses que eles já haviam passado lá,
Ele tinha conseguido fazer muito. As meninas estavam sentadas perto dos suprimentos, preparando-se para o próximo. O menino pensou que esta era a primeira coisa real. Ou seja, a batalha com o mutante. Queria estava esticando as articulações. Darvis estava limpando seus machados.